Você me mandou uma coluna aqui do Sakamoto, né? Eu comecei a live, na verdade, falando disso. Boa. E eu vou retomar esse assunto que eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho também. Eu vou ler o comecinho da coluna. Deixa eu só agradecer a Kátia Mari, que falou que foi assistir o Conclave depois de ver meu vídeo lá no canal. Obrigado, Kátia. Realmente O seu vídeo tava muito bom mesmo. Eu não assisti por causa dele, mas ele tava sensacional. o Conclave é um filme que me surpreendeu, a qualidade técnica especialmente. Exatamente. Olha só, Pedro, não tô conseguindo fazer Pix. Ajuda aí. É só mandar nesse e-mail, tá, minha querida? Para vocês contribuírem. Lembrando, 100 pilas vocês ganham cursos, tem muita coisa bacana que vocês ganham. Ou você pode simplesmente mandar porque você quer ajudar o canal, mas a partir de R$10 vocês já ganham presentinhos. A Xanda daqui a pouco explica para vocês no chat, mas é para Folha Democrata. A gente não tem deputado mandando emenda para nós, né? Não, não tem. Aqui a gente se sustenta com livro, curso e com pessoas que querem ajudar o canal, ponto, entendeu? Não querem nada com isso, que também a gente recebe contribuições desse tipo. O Pix é esse aqui, gente, folhademocrata@gmail.com, ou esse QR Code. Eu sei que tá dando problema às vezes na leitura do celular, mas a conta é da Alessandra Fontes, pode mandar que tá tudo certo. Mas é o seguinte, a coluna diz aqui, não mais do que rico versus pobre, é rico contra a classe média, e 1,48 é o novo 666. Vamos ver essa coluna aqui do Leonardo Sakamoto. É tocante e comovente ver a quantidade de gente criada no leite de pera que vem a público defender a desigualdade estrutural. Reclamam do nascimento de uma suposta polarização social, quando se critica um Congresso que legisla para os ricos, esquecendo que sua situação começou quando os indígenas foram pela primeira vez escravizados para carregar pau-brasil para os portugueses há 500 anos. E desde então, a desigualdade tem sido a base institucional e a alma do nosso país. O governo Lula conseguiu ter sucesso com vídeos de IA, bombando uma informação óbvia, mas nem por isso compreendida pela maioria. O Congresso é mais suscetível a legislar pelos mais ricos. A campanha ficou conhecida pela ideia de ricos versus pobres, mas na verdade a questão é ricos versus a classe média. Se bem absorvida pela população, essa ideia tem mais chance de fazer estragos do que a primeira. Muita gente não se vê como pobre, apesar de ser, e tantos outros brasileiros creem, de forma equivocada, que os mais pobres já contam com benefícios demais. A classe média, principalmente seu estamento mais baixo, que inclui o trabalhador por carteira, vendedores autônomos e o pessoal explorado por aplicativos, ressente-se da falta de políticas que os beneficiem e criticam o governo federal por conta disso, o que se vê nas pesquisas. Um número obtido por Guilherme Pimenta e Lu Aiko Ota, do jornal Valor Econômico, via Lei de Acesso à Informação, é pornográfico. Os contribuintes com rendimento médio entre 750 milhões e 1 bilhão ao ano pagam apenas 1,49 de imposto de renda em média. Quem recebe de 150 milhões a 350 milhões é mordido por uma alíquota média anual de 1,87, entre 350 milhões e 500 milhões, 3,88, entre 500 milhões e 750 milhões, 2,77%, acima de 1 bilhão, 5,54%. O nosso sistema cobra proporcionalmente mais de uma professora que ganha 3 salários mínimos do que um empresário que recebe 1000 vezes isso. O projeto apresentado pelo ministro Fernando Haddad visa cobrar pelo menos 10% do imposto de renda de quem ganha 600 mil por ano. A ideia até considera que o que já é pago de imposto pela empresa no cálculo que será cobrado do acionista. É a guerra contra a classe média também, Lúcio? Qual que é a ideia desse? Pois é, eu acho inclusive que o Sakamoto, ele assistiu o nosso corte lá do Meteoro, viu? Porque eu falei em um dos nossos cortes que a gente citou esse tema, que a gente talvez precise de um ajuste de narrativa, que narrativa parece algo falso, mas um ajuste de termo. Porque quando a gente fala assim, rico versus pobre, tem muita gente que não acha que é pobre, apesar de ser, tá? Apesar de conceitualmente ser. Tem muita gente que não sabe que está mais próximo da pobreza ou mais próximo de um beneficiário do Bolsa Família do que dos super ricos, né? E a gente viu esse vírus, né, de Pablo Marçals da vida atingir essa galera. Essa galera acha que ela tem mais possibilidade de chegar a um bilionário do que necessariamente a um beneficiário do Bolsa Família. E essa galera não vê pertencimento quando você chama ela de pobre. Ela não acha que ela é pobre.
né? Então, talvez, quando a gente fala sobre esse tema, sobre imposto, sobre justiça tributária, talvez, de fato, concordo aí com o que o Sakamoto diz, tenha que haver aí um ajuste de rota. Em vez de falar rico versus pobre, apesar de ser verdade, talvez sim os super ricos contra a classe média, os super ricos contra o trabalhador, contra quem trabalha de fato, sabe? Me preocupa um pouco quando a gente coloca só o pobre em si, porque é um termo, infelizmente, muito mal visto por muita gente. Por exemplo, o cara que faz Uber e tem um MEI, ele não se enxerga como pobre, ele se enxerga como Sim, empreendedor, né? O isso. cara que, sei lá, ganha 5 mil por mês ou um pouco menos e vai ser beneficiado pela isenção do IR, ele tá falando, não, mas se taxar o super rico, aí eles vão sair do Brasil, sabe? Então, esse é o pensamento dessa galera. Tipo, eles não vê pertencimento nessa luta de classe. Então, talvez seja uma mudança de um ajuste, sabe, Pedro? Não é nem uma mudança de narrativa, é um ajuste de termo, é um ajuste para você conseguir embarcar em mais pessoas, mesmo essas que estão um pouco mais reticentes em se colocar como a classe pobre. Talvez eles não querem ser chamados de pobre, né? Mas são de fato os trabalhadores que estão mais próximos da pobreza do que dos super ricos, porque a gente sabe que essa elite, ela é muito pouca gente, é muita pouca gente, né? Sim. É um Então, ovo, né, Lúcio? É uma exato. galerinha, é uma turminha. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Uma das chamadas dessa coluna do Sakamoto é essa. Não é uma briga da polarização. O Lula não inventou polarização, gente. Essa Uhum. polarização, a gente vive numa sociedade escravocrata. É a elite do atraso do Gessé Souza. É a herança do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. E aí ele se manifesta até por como é que a elite consegue se manter blindada o tempo inteiro. É o poder econômico e é esse soft power que ela convenceu as classes médias que você pode se tornar um desses bilionários através do seu esforço. E não é Uhum. verdade. Grande parte desse 1% são herdeiros, gente. É. São herdeiros lá das capitanias hereditárias. Não é uma galera que chegou lá porque acordou às 5 da manhã, tomou banho gelado, segundo o primo rico, e fez todas aquelas coisas que você ouve num coach de Instagram. Não, essas pessoas nasceram ricas, elas vivem uma outra realidade. Eu me lembro muito, me marcou muito. Eu tive aula 3 semestres com o Vladimir Safatli na USP, que é um cara muito crítico ao governo Lula, inclusive. E ele fala uma coisa desde a época dos protestos de 2013. O Brasil está dividido. Tem pessoas que não vivem no mesmo país que a gente. Elas vivem uma alucinação coletiva. Eu tive uma conversa com uma fonte em Brasília e eu tive certeza. E eu digo mais, esse Brasil Paralelo é criado de uma forma intencional. Não só o canal Brasil Paralelo, mas essa mentalidade mesmo. Essa Uhum. mentalidade de que a culpa é dos comunistas, que a culpa é do PT. E, gente, é uma realidade tão apartada que as pessoas não enxergam o óbvio, né, Lúcio? E a gente citou aqui, né, o Paulo Marçal, a gente citou o Primo Rico, mas tem muitos Muitos. influenciadores que vendem soluções fáceis, dizendo que as pessoas podem ir de 0 a 1 milhão em 7 dias. É. E isso não é verdade, gente. Talvez, assim, 1% dessa galera consiga, mas não é só com uma fórmula, não é só com, faça isso que você vai conseguir. Tem um monte de dinheiro investido. Eu digo porque eu já trabalhei por um desses caras, tá? Já precisei trabalhar por um desses caras. Eu sei como é que é. O cara, para fazer 1 milhão, ele investia quase 500 mil, sabe? Uhum. Então, é claro que se você for ver a proporção, porra, é 50%, né? Mais que ele ganhou ali. Mas quem tem 500 mil para investir? Né? E É. aí a galera vende curso como se fosse fácil. Curso de, faça aqui o dólar, vire um day trade. Cara, day trade é um inferno, não é Sim. vida. Né? São poucos que ganham dinheiro de fato com day trade. Então, tem que cuidar muito com esses cursinhos que vocês compram por aí. Pensem só uma coisa assim, quem tem dinheiro não vai querer ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Especialmente do jeito dele. Que aí Exatamente. ele perde dinheiro. Porque quem tem dinheiro não veio com esse formato que ele está vendendo, porque não vai ensinar os outros a ganhar dinheiro se ele de fato tivesse ganhado dessa forma. Ganhou dinheiro de outras coisas, né? Pablo Uhum. Marçal, a gente sabe como que veio, lá da origem, né? A gente Uhum. viu durante as eleições, inclusive,
vir à tona e todo o passado dele. Então, não é um passado que ele fez um mindset lá e resolveu a vida dele. Não, tem muita coisa por trás ali, né? Então, infelizmente, isso, fazendo a conexão com o tema que a gente estava, ganhou muita escala na classe média, muita escala, inclusive na população mais vulnerável, Pedro, que às vezes não quer estudar porque acha que vai fazer um cursinho XYZ, vai conseguir fazer dinheiro só, enfim, com TikTok, sei lá, e tudo mais, talvez consiga, mas é algo muito não é periódico, né? Não é frequente, e aí perde uma oportunidade de continuar estudando, de conseguir algo melhor, né? Infelizmente. Então é preocupante, é preocupante. É um cenário que a gente vê, como eu falei, pessoas não se veem pobre, né? Você vai, inclusive, numa comunidade, o cara que às vezes faz iFood, que ele se considera um empreendedor, né? Ele não se considera pobre. Então, essa narrativa do rico contra pobre talvez não chegue nele. Ou talvez ele não entenda que ele faz parte disso. E isso é um problema, porque ele faz. Né? Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.